O mal-estar na cultura, né? O termo em alemão é das Unbehagen in der Kultur. O que significa Unbehagen? Pode ser, além de mal-estar, desconforto, né? Então, assim, descontentamento, né? É sempre algo de um incômodo, né? É sempre algo de uma espécie de pequeno tormento, né? Enfim. É como se, que o Caetano fala, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Há uma certa desordem, né? É algo que não vai bem, né? É algo que não vai bem. É algo que, de certa forma, né, estaria no limite do desagradável, né? No limite do descontentamento, da insatisfação, né? E por aí vai. E como, enfim, significante para abarcar todo essa pluralidade de sentidos, foi traduzido como mal-estar, tá? Eu acho que, sobretudo, para diferenciar do que vem a ser um bem-estar, porque hoje em dia, enfim, a gente faz uma certa retomada, né, de uma ética grega, mais especificamente da Grécia Antiga, que apregoava o bem-estar e a felicidade como finalidade última dos atos humanos, tá? Que era especificamente a eudaimonia, né? Então, a eudaimonia é um termo grego, literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daemon. Daí o termo demônio, né? Demônio vem de daemon, grego, que é você ser possuído, né? Claro, na Grécia Antiga existiam os bons e os maus daemons, mas demônio hoje em dia tem uma conotação negativa, né? Mas naquela época era o estado de ser habitado por um bom daemon, um bom gênio, né? E, em geral, é traduzido como felicidade ou bem-estar. Então, se vocês quiserem, enfim, mapear um pouquinho mais o que foi a eudaimonia, que era a ética da busca da felicidade, do bem-estar, da harmonia, né? Da fusão com o cosmos, né? Da contemplação. Vocês podem ler um livro chamado Ética Nicômano, de Aristóteles, né? Aristóteles foi aquele que levou, digamos, mais ao pé da letra, né? Essa ética que já estava colocada na Grécia Antiga. E, de certa forma, a saúde coletiva retoma isso, né? Ela retoma isso quando a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, define a saúde como bem-estar, né? Então, a saúde é definida atualmente como um completo, e não é só bem-estar, é um completo bem-estar físico, né, mental, social, espiritual e por aí vai, né? Então, há uma certa retomada, digamos assim, desse entendimento holístico do mundo, né, de uma certa cosmologia, né, holística, né, de enxergar os fenômenos assim na sua totalidade, tá? E derivam daí as sabedorias orientais, né? Eu chamei de sabedorias porque não são necessariamente religiões, filosofia, também não necessariamente filosofias, mas espécies de sabedorias, né? Que apregou um sentimento oceânico, né? O que é o sentimento oceânico? É esse sentimento de fusão, né, com o cosmos, de que o seu eu se dissolveu no universo, de que você não tem limites, né? De que você que é o estado do nirvana para algumas religiões, né? Para as religiões orientais, né, budistas, é você atingir o nirvana, ou você atingir a iluminação, né, no hinduísmo, ou você atingir o êxtase, né, no misticismo cristão, mas é sempre essa sensação de ser um com o universo, né?
Então é você, de certa forma, é dissolver o seu eu na totalidade do cosmos, né? Ou seja, não reconhecer um certo limite entre você e o mundo, né? Que o Freud coloca como sendo a primeira experiência humana, né? Porque a gente não nasce com um eu, né? Isso que a gente chama de eu, ou ego, na verdade é construído dos 6 aos 18 meses, quando você reconhece a sua própria imagem no espelho, tá? Então, nesse momento, você consegue, e o ser humano é o único que consegue fazer isso, diferente das outras espécies animais que não se reconhecem no espelho, mas o ser humano consegue se reconhecer no espelho, nessa fase, né, do desenvolvimento, e a partir desse momento há então a apreensão da integralidade da autoimagem corporal. Então, é um momento no qual o bebê ele se auto-reconhece no espelho, ou seja, ele capta, né, a sua própria autoimagem corporal como uma integralidade. Ele fala, bom, então isso aí que eu estou vendo sou eu, que é diferente do outro. Né? É um momento no qual ele se separa da mãe, enquanto quem exerce a função de cuidados, né? Pode ser qualquer pessoa, mas é um momento no qual ele se separa, né, da mãe, e ele surge como um eu, né, diferente de um outro, ou seja, ao momento da separação, dessa fusão inicial, né, na qual o bebê é uma extensão do próprio corpo da mãe, né, então, o eu, na verdade, não é algo inato, que a gente nasça com ele, é algo que a gente constrói ao longo do nosso desenvolvimento, né, na relação com os outros e tal. Por exemplo, quando uma pessoa que exerce a função de cuidados está ali brincando com o bebê e nomeando as partes do corpo dele, bracinho, barriguinha, perninha, né, o que ele está fazendo? Ele está, de certa forma, possibilitando que esse bebê faça uma apreensão da sua autoimagem corporal, né? Deixando de ser um corpo despedaçado, deixando de ser algo, né, que ele nem reconhece como sendo dele nos primeiros momentos, né, quando o bebê pega e morde o pé forte, ele nem reconhece o pé como sendo algo que pertence a ele, porque ele não tem essa visão ainda integral do corpo humano, mas depois do estágio do espelho, desse momento, aí sim, né, a gente constitui o nosso eu. E para o Freud, esse sentimento oceânico nada mais é que uma experiência de retorno a esses momentos iniciais, nos quais nós não éramos separados do outro. Né? Então, pegando assim, enfim, levando esse pensamento ao extremo, é como se a gente voltasse para um útero materno, né? O universo é um grande útero no qual a gente está imerso, né? E tudo ali faz parte da gente, enfim. Tá? Para o Freud, então, essa ética ela é impossível de ser colocada em prática, e a gente vai ver por quê. Tá? Ele diz que essa noção de felicidade, da eudaimonia, é aquilo que em psicanálise se chama de princípio do prazer. Né? Ok? Então, o Freud ele vai denunciar o princípio ético da eudaimonia como uma ilusão. Né? Por que é uma ilusão? Porque pressupõe a mortificação das pulsões, né? E mesmo as pulsões mortificadas, isso implicaria uma felicidade da quietude, que não é propriamente uma felicidade, né? Mas uma felicidade da mortificação, ou o que alguns poetas chamam de a paz dos cemitérios, né? Ou seja, enfim, não é algo assim, né? Digamos, muito... não é algo a que se pode atribuir muito valor, né? Já que o indivíduo está se mortificando, né? Levando uma vida de morto. Né? Tá? O que seria, então, o princípio do prazer? Né? O princípio do prazer é um dos princípios do funcionamento mental, que ele se opõe ao princípio da realidade,
Porque o princípio do prazer o que ele visa? Ele visa a descarga de uma tensão, né? Então, há uma tensão inconsciente que causa desprazer, né? E o indivíduo precisa, então, descarregar essa tensão inconsciente, gerando prazer, tá? Então, é mais ou menos que um funcionamento homeostático, né, do psiquismo, que leva à satisfação pulsional ou ao gozo. O gozo é a satisfação pulsional, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que gera prazer, né, gera prazer para a dimensão inconsciente, gera desprazer para a dimensão consciente, né? Porque elas funcionam segundo princípios diferentes, né? O inconsciente, princípio do prazer, e a consciência, princípio de realidade. Então, essa é a ideia de gozo, né? É ao mesmo tempo uma experiência de prazer desprazerosa, tá? Como as pessoas, né, às vezes falam, mas isso aí que você está falando é uma abstração, só existe conceitualmente. Eu falo, não, cócegas, as cócegas, fazer cosquinha em alguém é o quê? É justamente essa experiência de prazer no desprazer, né? O limite é muito tênue aí entre o que é prazer e o que é desprazer, né? Se você faz por muito tempo, a pessoa pode até perder o fôlego, né? Então, o princípio do prazer seria esse princípio homeostático, né? Que visa só descarregar uma tensão, né? Ou seja, um desprazer aí no inconsciente, tá? E o que visa o princípio de realidade? É justamente barrar a satisfação pulsional direta em prol do laço social, né? Por que a gente tem que barrar a satisfação pulsional direta, né? Ora, porque a gente vive segundo as exigências da cultura, né? E quais são essas exigências da cultura, né? O Freud vai falar em beleza, o Freud vai falar em limpeza e o Freud vai falar em ordem, né? E a gente sabe o quão difícil é educar as crianças nesse sentido, né? Barrando uma satisfação pulsional direta, fazendo com que elas controlem os esfíncteres, né? É uma grande dificuldade, né, na educação das crianças, fazendo com que elas adquiram hábitos de higiene, porque isso não é natural, né? Não é natural do ser humano, assim, enfim. E transmitir isso para uma criança é muito difícil, né? Eu até brincava, né? Eu, mais novo, assim, brincava com os colegas meus, assim, que falavam de educação desconstrutiva. Aí eu falava assim, olha, eu tenho um filho de 2 anos. Eu tento ensinar para ele que o lixo de casa é sujo, né? E que ele não pode mexer. Mesmo assim, ele vai e mexe, né? Então eu vou continuar insistindo nisso. Então eu não tenho como desconstruir essa ideia. Não, o lixo é sujo, né? O lixo é sujo. Essa é uma verdade. Ele não pode mexer, não pode botar na boca, não pode. Aí quando ele crescer, né, e for estudar literatura, não sei aonde, se ele quiser desconstruir, tudo bem. Mas enquanto ele estiver se educando, não, né? Então, assim, quer dizer, a satisfação pulsional direta, né? Até porque o Freud descobriu no complexo de Édipo que não se pode ter a mãe e matar o pai, ou vice-versa, né? Mas também você tem que entrar dentro das exigências da cultura, em termos de limpeza, né? Em termos de em termos de ordem, né? E qual foi a outra que eu falei? Era limpeza, ordem e... Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Beleza. Beleza, né? Ou seja, o belo, né? Enfim, você precisa se pentear para sair na rua, você precisa, né, de certa forma, ter uma certa aparência, né, que está para além da necessidade de sobrevivência. A gente tem uma preocupação com a aparência que está para além disso, tá? Pois bem, essa preocupação com a autoimagem do corpo que você passa a cultivar, né?
quando você consegue fazer essa apreensão aí da autoimagem corporal, você passa a investir em si mesmo, né? Então, diante disso, né, diante dessa luta entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, o princípio do prazer ele só quer gozar. O princípio de realidade fala, não, você não pode gozar, pelo menos não de forma direta, né? Você só pode gozar com satisfações substitutivas, que aí são os sintomas neuróticos, né? As sublimações, que é quando você transforma, não é, a pulsão sexual em algo que tem um valor social elevado, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma sublimação, né? Tá? Atividades científicas, atividades artísticas, atividades esportivas, né? E por aí vai, tudo isso são sublimações, tá? Mesmo sentar no botequim, bater papo, jogar papo pro ar e tal, isso também é uma forma de sublimação, tá? Então, só é possível a gente essas satisfações substitutivas onde existe uma inegável redução das possibilidades de gozo, tá? Então, essa é uma das consequências aí da nossa entrada na cultura, ou seja, a redução das possibilidades de gozo. Sobretudo, esse gozo aí que vem de uma satisfação pulsional direta, que provocaria, de fato, uma homeostase. Então, a homeostase, no que tange, pelo menos, ao psiquismo, está barrada para o ser humano, tá? Não existe homeostase psíquica, não existe, justamente por conta desse embate entre o princípio do prazer e o princípio de realidade. O psiquismo humano, ele é conflito. E a saúde mental é você saber lidar com esses conflitos, tá? E não viver uma homeostase, né? Uma satisfação plena, não é você saber lidar com o mal-estar, com o desconforto, com a insatisfação, com a infelicidade, com a redução do gozo, né? Ou seja, com a castração. Tudo isso são termos, né, que em psicanálise se chama de castração, tá? Tanto em Freud quanto em Lacan. E não há cultura sem castração, sem que os indivíduos abram mão dessa parcela de gozo, tá? Porque a satisfação pulsional direta é incompatível com o laço social. Pois bem, e o Freud, então, ele denomina as principais fontes do mal-estar, que ele vai falar que são 3, né? Uma primeira fonte é o corpo próprio, que ele vai falar que é falível, né? Agora, sobretudo, vivenciando essa pandemia, né, de coronavírus e Covid-19, a gente tem essa sensação de um corpo que pode ser falível, né? Quer dizer, pegar coronavírus é uma roleta russa, né? Você não sabe o que pode acontecer, né, com o seu corpo. Tudo bem que tem, sei lá, muito mais chances, né, se a pessoa for relativamente saudável, sem histórico de doenças crônicas, etc., que a pessoa, né, não sofra maiores danos. Mas isso não é uma garantia. Então, o nosso corpo próprio ele é falível, a gente envelhece, né? A gente está atravessando a rua e pode ser atropelado se não olha para os dois lados, né? Existem perigos, né? O nosso corpo ele entra numa certa falência aí natural, né? Ao longo do desenvolvimento. Então, o corpo próprio é uma fonte de mal-estar. O Freud fala que ninguém tem uma relação 100% com o seu próprio corpo, tá? Sempre há aí um descompasso, um desconforto, tá? Nessa experiência que a gente tem com relação ao próprio corpo, tá? Então, é claro que em alguns casos, né, isso é levado mais aos extremos, em outros menos, né? Quer dizer, no caso de uma anorexia nervosa, o desconforto com o próprio corpo é muito grande. Há, inclusive, uma deturpação da autoimagem corporal, porque a pessoa, por mais que esteja magra, ela se vê no espelho gorda, né? Então, há sinal de que
algo aí aconteceu nessa apreensão do eu, né, que ficou deficitário em algum momento, né? Não houve essa, digamos, apreensão aí na integralidade, né? Quer dizer, alguma coisa capengou, foi falha, né? E é a partir dessa espécie de claudicação é que os sintomas emergem, né? Justamente esse sintoma que eu estou falando de uma distorção da autoimagem corporal. Mas a relação de todos, assim, tá? De todos com o corpo próprio, não é uma relação tranquila, ok? Todo psicanalista sabe disso, eu estou transmitindo para vocês. Não tem como uma pessoa ter uma relação sem conflito com relação ao próprio corpo. Óbvio que alguns isso é mais presente, outros menos, mas todo mundo tem um certo descontentamento com relação ao próprio corpo. Outra fonte de mal-estar que o Freud coloca é o mundo exterior, né? E aí ele vai falar que, enfim, as forças da natureza são temíveis, né? E quais são essas forças da natureza? Ora, maremotos, né? Os tsunamis, que nada mais são que as velhas maremotos, né? Quando uma onda muito grande vem e devasta uma cidade, como aconteceu há relativamente pouco tempo na Tailândia, né? Inclusive com muitas pessoas passando férias lá e tiveram as vidas devastadas, terremotos, furacões, enfim, catástrofes naturais, como pandemias, inclusive a que a gente está vivendo atualmente, né, como eu já falei. Então, assim, o mundo exterior, ele pode se mostrar hostil, né? O que o Freud vai chamar de poder superior da natureza, né? Quer dizer, isso é fonte de sofrimento, porque por mais que a gente seja uma sociedade tecnológica, né? E por mais que a gente tenha chegado num nível muito alto assim, de desenvolvimento tecnocientífico, nós nunca vamos controlar a natureza na sua totalidade. Nunca. Tá? Então, conforme a gente descubra cura para doenças existentes, vão surgir novas doenças, necessariamente. Isso faz parte, tá? A gente não tem como excluir todas as doenças do mundo, a gente não tem como prever e evitar todas as catástrofes naturais do mundo, tá? Isso é impossível, tá? Então, o mundo exterior, ele é uma outra fonte de mal-estar para a gente, no sentido de que ele é temível, tá? E uma terceira fonte de mal-estar que o Freud vai trazer são as relações sociais, que são imprevisíveis. Tá? Você não sabe de antemão o que o outro quer de você. Tá? Então, assim, qualquer encontro entre dois seres humanos, seja um encontro profissional, entre um profissional de saúde e um paciente, entre um professor e um estudante, né? Entre um profissional liberal e o seu cliente, independentemente de ser profissional ou de ser uma relação familiar, né? Da mãe com o filho recém-nascido. Isso sempre gera um desconforto, por quê? Porque é uma relação imprevisível, né? Você não sabe o que o outro quer de você, né? E isso gera um desconforto, e é bom que se saiba. Tanto que, se vocês pegarem aí uma síndrome contemporânea, que se chama síndrome de burnout, que na verdade nada mais é que a boa e velha angústia, tá? Enfim, que depois virou ansiedade, mais recentemente pânico, né? Mas assim, é a angústia diante do imprevisível das relações sociais. Tanto que essa síndrome de burnout, ela acomete, sobretudo, profissionais da relação. Profissionais que estão em constante relação com outras pessoas, como professores, profissionais de saúde, bancários, né? Sobretudo aqueles que estão no trato direto com os clientes,
né? E por aí vai. Ou seja, é uma fonte de mal-estar a relação social. Nunca vai ser né, um espaço tranquilo, um espaço, né, de amabilidade, por mais que a gente queira transformar, nunca é, tá? Então, o Freud traz essas principais fontes do mal-estar e continuam atualíssimas, tá? Quer dizer, o Freud, de certa forma, ele desvendou algo aí da própria essência, né, do ser humano. Quer dizer, independente das épocas históricas, a nossa relação com o corpo próprio, com o mundo exterior e as relações sociais, né, haja vista a inadequação das regras e normas que regulam, né, essas relações, sempre foram fontes de mal-estar. Isso é que é importante. E sempre vão ser. Sempre vão ser, tá? Por mais que a gente pense em sociedades aí utópicas ou distópicas, né, tem toda uma ficção científica que vem falar sobre isso, mas essas três fontes sempre vão gerar mal-estar. A gente nunca vai ter uma relação tranquila, tá, com elas. Pois bem. Então, quais são as principais formas de se lidar com mal-estar? Aquilo que o Freud chama de medidas paliativas. Porque ele vai falar, olha, bom, são três fontes aí, intrínsecas do mal-estar que a gente tem, né? E ele vai falar também das principais formas de lidar com o mal-estar. Já que o mal-estar é inevitável, vamos usar medidas paliativas. E o que são medidas paliativas? É quando não há cura, não há remédio que cure. Então você vai aliviar o mal-estar. Você vai, de certa forma, tornar o mal-estar algo suportável, mas não eliminá-lo. Tá? Por isso que são medidas paliativas, né? Então, a primeira delas, o Freud fala de distrações poderosas, né? Ou seja, é você se distrair com alguma coisa, né? Ele vai usar o exemplo do Voltaire, que o Voltaire fala num livro chamado Cândido. Voltaire, ele sugere que a gente cultive o nosso jardim, né? Cultivem os seus jardins, ou seja, desde o jardim de Epicuro, esse tema é muito antigo na história da filosofia, né? Mas é uma pessoa que está, de certa forma, enfim, tentando ali dar as costas, né, para essas três fontes de mal-estar, se distraindo com uma outra coisa, né? Freud vai falar que as atividades científicas entram aí também como distrações, né? Uma outra, e outras, tá? Então a gente pode pensar em várias coisas, a gente pode pensar assim, em alguém que leva essa distração ao seu limite, né? Como, por exemplo, um eremita. O eremita é aquele que literalmente vira as costas para a sociedade, né? Então ele não precisa de ninguém, ele não... Teve uma filosofia aí na Grécia Antiga que apregoava isso, né? O cinismo, o epicurismo, né? Ou seja, eles viviam com o mínimo possível, né? De certa forma, dando as costas, né? Para a sociedade em si. Tem até uma anedota assim, que contam do Alexandre o Grande, que chegou diante do Diógenes, que era um filósofo cínico, que vivia dentro de um barril com um cachorro, com alguns cachorros e tal. E aí o Alexandre o Grande perguntou para ele, e agora, filósofo, o que você quer? O que eu posso te ofertar? Ele falou, dá licença aí que você está tapando o sol, né? Ou seja, é você dar as costas, né, à cultura, à sociedade, numa certa autossuficiência, né? Eu não preciso de você para nada, é isso que ele estava falando para Alexandre o Grande, para o rei, né? Não preciso de você para nada, eu posso, né, me virar aqui sozinho, enfim. Tá? Então, são essas distrações poderosas que o Freud chama. Ele fala também de satisfações substitutivas, né? Como aquelas oferecidas pela arte, né? E aí ele fala que a arte
traz à cena a fantasia, né? E opõe, então, a fantasia à ilusão. Então, a arte é um santo remédio para lidar com a ilusão, né? Porque ela, de certa forma, promete, e não só promete, ela possibilita um outro tipo de experiência, né? Não mais pautado única e exclusivamente na ilusão, né? E vários de nós já fomos aqui a cinemas, e teatros, e espetáculos de música, e etc., e saímos, de certa forma, revigorados, né? Então, isso fala da capacidade da arte de mobilizar em nós fantasias que, de certa forma, vão dar um enquadramento, né, a essa realidade que é muito dura, né, e, de certa forma, servem de defesa ao real, né? E além das distrações poderosas e satisfações substitutivas, o Freud vai falar das substâncias entorpecentes, né? A intoxicação química, né? E aí, diferente das distrações poderosas e das satisfações substitutivas, há um princípio ativo que age sobre o corpo próprio, tá? Que é o álcool, a droga, seja lícita ou ilícita, enfim, né? O santo daime, o que quer que seja, mas são, aí no caso, alterações químicas diretas, né? No corpo próprio. E reparem, a gente tem tantos furos no corpo, né? Então, há drogas que são fumadas, outras que são cheiradas, né? Como se não bastasse isso, alguns, enfim, entorpecentes, assim, demandam que se fure o próprio corpo, ou seja, que se crie furos adicionais àqueles que o próprio corpo já tem, né? Então, a gente está falando sempre de uma invasão do corpo por agentes químicos, né? É por isso que, por exemplo, a lei seca, quando vigorou nos Estados Unidos, sobretudo em Chicago, nos anos 30, 40, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque as substâncias entorpecentes, elas são tão antigas quanto a própria história da humanidade, né? Enfim, foram descobertos relativamente recentes, fósseis que já carregavam certas ervas, fósseis assim, 5.000 anos atrás e tal, né, 8.000 anos, e que já carregavam ervas consigo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a alteração da consciência é tão antiga quanto a humanidade, é algo que a gente sempre faz e sempre vai fazer, né? É inerente ao ser humano como forma de lidar com o mal-estar, tá? Com essa redução do gozo direto, né? Quer dizer, o indivíduo dependente químico que está ali sob efeito da heroína, ele praticamente volta a esse sentimento oceânico, ser um com o universo, né? Ele, de certa forma, não reconhece mais o que é ele, o que é o outro. Então, ele está ali num certo artifício de gozo, né? Ou um termo que o Aldous Huxley usava, um paraíso artificial, né? Para ele é um paraíso artificial, tá? Mas são formas que a gente tem de lidar com o mal-estar. É óbvio que alguns levam a intoxicação ao seu limite e se tornam dependentes. Isso é evitável, né? Isso, enfim, deve ser evitado na medida do possível, tá? Mas a relação com as drogas em si sempre foi uma relação da humanidade e sempre vai ser. As drogas nunca vão conseguir ser extirpadas, tá? Da sociedade e da cultura. Por isso é que é a maior burrice o combate às drogas como medida sanitária. É uma burrice, assim. É mais uma medida de segurança pública do que propriamente de saúde coletiva, tá? A saúde coletiva está trabalhando com redução de danos, né? Quer dizer, se as drogas são um mal inevitável, vamos lidar com elas da melhor forma possível.
né, evitando dependências e outros efeitos aí mais nocivos sobre o corpo. E sobre a sociedade também, né? Você sabe que a droga é um problema complexo, porque o indivíduo que bebe, bota a família no carro e vai dirigir, ele está botando em risco a sociedade, não é só ele, né? Então tem gente que fala, não posso causar mal a ninguém, a não ser a mim mesmo, como a música do Lobão. Ora, mais ou menos, desde que você fique em casa, porque se você sair, né, você sai à rua, vai atravessar uma rua, está distraído, né, vem um carro, uma pessoa que não bebeu, que está dirigindo, desvia de você, pega alguém, atropela e mata, né? Então, assim, calma, não é... A droga pode causar muito mal, tanto individual quanto social, a questão é a gente ir medindo, né, de forma que o custo-benefício compense. Mas é algo inerente ao ser humano, é isso que eu gostaria de falar, tá? Então, Freud era pessimista ou realista? Né? Aí ele vai dizer que por mais que o princípio do prazer não... O programa, né, do princípio do prazer, ou da ética da eudaimonia, da busca da felicidade, do bem-estar, né? Por mais que ele seja impossível de ser realizado, ainda assim não temos o direito de abandonar os esforços para, de alguma forma, aproximarmos-nos de sua realização. A felicidade, no sentido moderado em que é reconhecida como possível, é um problema da economia libidinal do indivíduo. Aqui, não há nenhum conselho que sirva para todos. Cada um precisa tentar por si mesmo a maneira particular para se tornar feliz, né? Então, Freud fala o seguinte, olha, não é que ele seja pessimista, mas ele é realista. Ele está falando, essa ética da eudaimonia, a busca do bem-estar, da felicidade, algo que hoje está próximo aí da lógica do coach, né? Que é aquele que vai mostrar a você como ser feliz no emprego, na vida familiar, nas relações pessoais, etc, etc. Ele fala, isso é impossível, isso é irrealizável, assim, não passa, né? Não passa por aí, por esse viés da consciência, não basta você querer, né? Que você vai conseguir, não é por aí, né? Nós somos seres que possuímos inconsciente, né? Nós nos sabotamos, a cultura tem uma série de exigências para conosco, então, assim, menos, é isso que o Freud está falando, menos, isso é irrealizável. No entanto, uma certa felicidade, enquanto fruição episódica, é possível, né? Mas aí vai depender de como o indivíduo vai lidar com esse mal-estar, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, apesar de ele reconhecer a impossibilidade, né, de ser feliz, né, isso não pode nos tornar impotentes, né? Por mais que seja impossível alcançar isso, né, a gente tem que trabalhar no sentido de ao menos chegar o mais próximo possível, né? É isso que ele tá trazendo. Bom, então, na página 331, olha o que o Freud traz, né? O êxito nunca é garantido. Depende da conjunção de muitos fatores, talvez não mais de nenhum outro do que a capacidade da constituição psíquica em adaptar a sua função ao ambiente, em aproveitá-lo para o ganho de prazer. Então depende disso que a saúde coletiva chama de resiliência, né? Ou seja, é um indivíduo, em função daquilo que é possível para ele próprio, se adaptar e tender e tentar aí, extrair o máximo de fruição de prazer. Por mais que ele saiba que a felicidade é inalcançável, inatingível. Então, aí eu pergunto, né, a opressão cultural, né? Será que isso faz algum sentido, né? Segundo esse texto que o Freud está apresentando? Então, Freud ele vai se opor aos teóricos que concebem a cultura como dispositivo opressor do qual é preciso se emancipar. Então, por exemplo, se a gente pegar, né, para os comunistas, né, qual é o mal a ser extirpado? É a propriedade privada.
Então, assim, eles localizam na cultura o mal. O mal é a propriedade privada. Você extirpando isso, tudo vai ser uma maravilha, né? Uma ditadura proletária, todos vão ser iguais, todos... Freud vai falar, gente, isso é uma ilusão. É uma ilusão. Da mesma forma, o neoliberalismo agora, né? Que é o regime que a gente vivencia, né? Que é o capitalismo tardio, né? Que não é mais o capitalismo de produção, mas o capitalismo especulativo, da Bolsa de Valores, né? E etc. Aí o neoliberalismo ele fala assim, olha, você quer ser feliz, então você tem que virar uma empresa. Você não pode depender do Estado, você não pode depender, enfim, você não pode ganhar o peixe, você tem que aprender a pescar. Então, assim, eles localizam o mal está no Estado, o mal está no assistencialismo, que gera indivíduos dependentes, né? E é preciso eliminar o Estado. O Estado tem que ser mínimo e as pessoas têm que ser empresas investindo em si mesmas o tempo inteiro, né? Ora, tanto os comunistas quanto os neoliberais identificam o mal e, enfim, não medem energia para eliminar esse mal do mundo, porque eles pressupõem que eliminando isso, né, que eles supõem ser o mal, a gente vai fruir uma felicidade plena. Uma felicidade, né? Imagine uma sociedade onde todo mundo é um empresário de si mesmo, e está todo mundo inovando o tempo inteiro, né? Todo mundo é um pequeno Steve Jobs, tem um pequeno Steve Jobs dentro de si, né? É a farra da lá no Vale do Silício, né? Todo mundo né, imitando o Google, né, o Yahoo, essas empresas, enfim. Então, Freud vai falar, gente, ambos aí, quer dizer, o neoliberalismo ele ainda não tinha vivenciado, ele fala do comunismo, mas eu estou falando, é uma ilusão, né? Quer dizer, a cultura não é um dispositivo opressor do qual é preciso se emancipar, porque se você se emancipa da cultura, você cai no pior, né? Então, assim, ruim com a cultura, pior sem ela, né? E aí eu trouxe essas frases aqui do Freud, por exemplo, na página 345, ele vai falar assim, a liberdade individual não é nenhum bem cultural, né? Pelo contrário, a cultura faz com que o indivíduo tenha que abrir mão da sua liberdade individual em prol do coletivo. E é esse embate que a gente vive atualmente, né? Entre os negacionistas, que, de certa forma, são anticulturalistas e que apregam a liberdade individual, de andar sem máscara, de andarem armados, de fazerem o que quiserem, né? Que não é o Estado que tem que controlá-los, né? Eles é que controlam a si mesmos. Então, essa ilusão de que é possível uma liberdade individual, né? E de que a cultura é algo que vem oprimir, né? Então, o Estado é ruim, não, você tem o direito de não tomar vacina, você tem... Né? Esse movimento em prol de uma certa liberdade individual, mas que não é nenhum bem cultural. Então, ele se opõe à cultura, né? É um movimento que se opõe. Não à toa, os negacionistas, eles combatem universidades, eles combatem as artes, né? Eles combatem a ciência, lógico, a universidade, e eles reduzem praticamente a cultura à religião, né? Então, são reducionistas nesse sentido, né? E o Freud, na página 368, ele vai falar que o ser humano de cultura, ele trocou um tanto da possibilidade de felicidade por um tanto de segurança. Não foi uma escolha, né? A gente fez uma escolha, né? Abrir mão da felicidade, que seria o gozo, a satisfação pulsional imediata, por um tanto de segurança, a segurança que o coletivo nos proporciona, tá? Então, se de fato nós somos oprimidos pela cultura, em sua exigência de renúncia pulsional, sem ela tenderíamos ao pior. E qual seria esse pior? Então, vamos tentar delimitar o que seria esse pior, né? O Freud fala de um dualismo pulsional, tá?
Então, de um lado, a gente tem a pulsão sexual, ou as pulsões sexuais, no plural, que ele identifica pulsional, tá? Então, de um lado, a gente tem a pulsão sexual, ou as pulsões sexuais, no plural, que ele identifica a Eros. Eros, na verdade, era o deus grego do amor, tá? Que depois virou Cupido, se não me engano, dentre os romanos, mas, enfim, Eros é praticamente sinônimo de amor, né? Ou seja, daquilo que liga, né? Daquilo que enlaça, daquilo que enoda, tá? Então, a pulsão sexual, Eros, é responsável pela formação cultural, ou seja, pela união de pessoas em torno de ideais comuns. Tá? Isso que eu já falei para vocês, o gozo da beleza, da limpeza, da ordem, né? Então, são pessoas ligadas libidinalmente entre si, há laços ali amorosos, não é? Há laços de identificação, como a gente viu na psicologia das massas, né? Condição indispensável ao laço social e, por conseguinte, à expansão da vida. Então, de um lado, a gente tem isso que liga, né? E, de outro lado, a gente tem a pulsão de morte, né? A pulsão de morte é aquilo que desliga, né? É aquilo que desenoda, é aquilo que desenlaça, né? Ou seja, é uma inclinação intrínseca do ser humano à agressão e à destruição. E o Freud localiza a pulsão de morte tanto em fenômenos clínicos quanto em fenômenos sociais. Quais são esses fenômenos clínicos? O sadismo e o masoquismo, né? O sadismo é quando a agressão é voltada para fora, né? Então a gente tem o sádico, né? Vem do Marquês de Sade, é aquele que, de certa forma, impunha a tortura, né? Impunha o sofrimento ao outro, né? Então ele tinha um poder de vida e morte sobre o outro, né? Tal como o imperador romano, né, naqueles filmes que faz assim ou assim, indicando se a pessoa vai sobreviver ou se ela vai morrer, né? O que é o masoquismo? O masoquismo é quando a agressão se volta para dentro, né? Então é um indivíduo que imputa esse sofrimento a si mesmo, né? Então muitas vezes ele entra em laços aí, inclusive amorosos, são devastadores para ele. Mas por quê? Porque essa necessidade de punição está voltada para si, né? Diferente do sadismo, onde a necessidade de punir está voltada para o outro, né? Então são duas formas aí da pulsão de morte se manifestar, né? Mas ela se manifesta também naquilo que o Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças. Então, o que seria o narcisismo das pequenas diferenças? São as rivalidades entre grupos que são praticamente iguais entre si, como, por exemplo, ele vai citar portugueses e espanhóis, né? Quer dizer, os portugueses e espanhóis têm a mesma origem étnica, né? Enfim, os portugueses e espanhóis são muito mais parecidos do que, por exemplo, os portugueses e os noruegueses, né? E por que não há uma rivalidade entre os portugueses e os noruegueses, mas sim entre os portugueses e espanhóis? É justamente porque o que incomoda é essa pequena diferença em quem é quase o mesmo. Isso é que é o narcisismo das pequenas diferenças. É o Brasil e a Argentina, né? É a nossa rivalidade com a Argentina, por exemplo, né? Mas é a rivalidade que se dá entre grupos que se assemelham, né? Entre grupos que são muito parecidos entre si, mas que as pequenas diferenças, né? Enfim, são poucas essas diferenças, né? Fazem com que a agressividade entre eles venha à tona, né? Então, aí, claro que essa agressividade pode ser sublimada, como é no caso do futebol, né? Entre Brasil e Argentina, e por aí vai, mas é sempre, né? Por que os alemães do norte, os alemães do norte odeiam os alemães do sul, né? Quer dizer, os prussianos e os bavários, né?
os prussianos, que são os herdeiros lá da monarquia e tal, que acham os indivíduos do sul bárbaros, né? Enfim, e por aí vai. Então, no narcisismo das pequenas diferenças, o Freud também reconheceu isso que ele chamou de pulsão de morte, né? Que é a agressividade, né? É a inclinação, né? À agressividade. E ele vai falar que essa inclinação à agressão e à destruição encontra na cultura o seu obstáculo mais poderoso. Ou seja, a cultura é produto de eros, né? Da pulsão sexual, que barra a pulsão de morte, né? Que, de certa forma, dá outros destinos para essa agressividade. Ora, o que aconteceria com o enfraquecimento da cultura? Se a cultura enfraquece, se enfraquece a ligação, o laço entre as pessoas, que é o que a gente está vivenciando no mundo atual, né? Com esses movimentos aí de extrema-direita que vem à tona, né? Se a cultura é enfraquecida, libera-se a pulsão de morte. Libera-se a agressividade e a destruição, né? Quer dizer, se você pegar o Steve Bannon, que foi um dos cabeças, aí, sobretudo no que diz respeito à mídia digital da extrema-direita contemporânea, ele praticamente botou todo mundo no poder, Trump, Erdogan, Bolsonaro e outros, né? Aqui no Brasil, sobretudo, via o WhatsApp, né? Mas, enfim, o Steve Bannon, ele acredita que para você reconstruir, né, uma dada cultura, você precisa destruir completamente o que existe. Então, são movimentos que vêm para destruir completamente toda e qualquer possibilidade de ligação amorosa entre pessoas, de laço social. Né? Então, primeiro você tem que destruir, para depois você construir alguma coisa. É essa a tese. Então, isso, de certa forma, libera a pulsão de morte. Hoje em dia, o que a gente tem é a pulsão de morte pura, né? Na forma como o presidente lida com os jornalistas, né? Na forma como o presidente lida, e muitos governadores também lidam com o enfrentamento à pandemia, né? Então, a gente vê aí uma pura cultura da pulsão de morte, né? Que visa desqualificar tudo aquilo que faz laço entre as pessoas, né? Então, e é a identificação do mal. O mal está no comunismo, o mal está na corrupção, o mal está na esquerda, o mal está nos intelectuais orgânicos, o mal está nos artistas sem criatividade que fazem uso da Lei Rouanet, o mal está nos movimentos sociais, sejam eles quais forem, né? Então, assim, é um movimento de destruição, né? O que a gente vive atualmente é um enfraquecimento, é justamente o que o Freud vivia na época dele. Em 1930 ele está falando isso, em 1933 a gente tem a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, o Freud ele está falando ele está aprendendo o enfraquecimento da cultura em prol da liberação da pulsão de morte, que coincide muito com a nossa época contemporânea, tá? Então, a definição de cultura, né? A cultura seria um processo especial que se desenrola sobre a humanidade a serviço de Eros, que quer agrupar indivíduos humanos isolados, mais tarde famílias, depois tribos, povos, nações, e uma grande unidade, a humanidade. Por isso é que se fala em direitos humanos. Tá? Essas massas humanas devem ser ligadas libidinalmente umas às outras. Só a necessidade, ou só as vantagens da comunidade de trabalho, não as manteriam unidas. Mas, a esse programa de cultura, opõe-se a pulsão de agressão natural dos seres humanos, a hostilidade de um contra todos e de todos contra um. Essa pulsão de agressão é o derivado e o principal representante da pulsão de morte que encontramos ao lado de Eros, que coincide, que com ele divide o domínio do mundo.
E agora, penso eu, o sentido do desenvolvimento cultural não é mais obscuro para nós. Esse desenvolvimento tem necessariamente de nos mostrar a luta entre eros e morte, pulsão de vida e pulsão de destruição, tal como ela se consuma na espécie humana. Essa luta é, sobretudo, o conteúdo essencial da vida, e por isso, o desenvolvimento da cultura pode ser caracterizado, sem mais delongas, como a luta da espécie humana pela vida. Tá? Isso é importantíssimo. O desenvolvimento da cultura pode ser caracterizado, sem mais delongas, como a luta da espécie humana pela vida. Então, sem cultura não há vida. É isso que o Freud está falando. É a cultura que promove a expansão da vida, né? O desenvolver, né, das nossas potencialidades vitais. Pois bem, estão vendo dupla renúncia pulsional? Sim. Então, o que a cultura exige da gente, né? O que ela exige que a gente abra mão? Então, há aí o recalque dos componentes pulsionais, né? De um lado, dos componentes libidinais, ligados às pulsões sexuais, e de outro lado, aos componentes agressivos, né? Da pulsão de morte. Ok? E o Freud vai falar, olha, que o recalque, né, dos componentes pulsionais libidinais dá origem aos sintomas neuróticos. Já o recalque dos componentes pulsionais agressivos, né, associados à pulsão de morte, dá origem ao sentimento de culpa, né? E é o sentimento de culpa que vai originar o supereu. Lembrando que o supereu é aquela instância que se diferencia do eu para poder vigiá-lo, né? Ao eu não é possível tudo, porque o supereu está ali para censurar, para barrar, né? Para limitar o gozo. Tá? Então, o supereu é essa instância, pelo menos freudiana, censora, né? Que está ali para impor um limite ao herdeiro do complexo de Édipo, né? Dessas leis que foram internalizadas pelo indivíduo, né? Que é a castração. Tá? Então, essa dupla renúncia pulsional, né, que é uma exigência cultural, eu coloquei aqui 2 trechos para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Da página 367, por exemplo, onde Freud diz: se a cultura impõe não apenas a sexualidade, mas também a tendência à agressão do ser humano, tão grandes sacrifícios, então entendemos melhor porque se torne difícil para o ser humano nela sentir-se feliz, né? A cultura implica essa dupla renúncia ao gozo pulsional imediato, né? Tanto sexual quanto agressivo. Tá? Agora parece plausível formular esta proibição. Quando um esforço pulsional sucumbe ao recalcamento, seus elementos libidinais são transpostos em sintomas e seus componentes agressivos em sentimento de culpa. Tá? E, deixa eu passar aqui, não sei se vocês estão vendo, mas estão vendo cultura, sentimento de culpa? Sim. A cultura é indissociável do sentimento de culpa, porque, como a gente viu em Totem e Tabu, como é que surgiram as 2 leis fundamentais, que é a proibição do assassinato e do incesto, né? Elas surgiram da culpa dos filhos que assassinaram o pai da horda primitiva, né? Então foi essa culpa, essa espécie de expiação da culpa, né, que fez surgir essa lei de que ninguém, a partir daquele momento, poderia ocupar o mesmo lugar que aquele pai ocupava, de ter o direito de vida e morte sobre os seus súditos e possuir todas as mulheres. Então, para o Freud, a culpa é o que funda a cultura. Tá? Então, não há cultura sem sentimento de culpa. Isso fica muito presente aí nesse texto, né, o mal-estar
na cultura. Então, em Totem e Tabu, Freud havia aventado a hipótese de que o sentimento de culpa da humanidade provenha do complexo de Édipo, e que foi adquirido com o assassinato do pai pela união dos irmãos. Agora, em Um Mal-Estar na Cultura, Freud complementa que o preço a pagar pelo avanço da cultura é uma perda de felicidade em consequência da intensificação do sentimento de culpa, tá? Então, é intrínseco, né? Onde a cultura, a culpa, a gente não... quer dizer, digamos, a origem do mal-estar, né? A gente não consegue se livrar da culpa estando numa cultura, né? Então, que destino, então? Passou? Sim, pode continuar. Né? Então, qual é o destino, né, da espécie humana? É isso que o Freud vai tentar responder no final do ensaio. A questão do destino da espécie humana parece-me ser a de saber se e em que medida o seu desenvolvimento cultural será bem-sucedido em dominar a perturbação trazida à sua vida em comum através da pulsão humana de agressão e de autodestruição. Talvez, em relação a isso, a época presente, né, lembrando que é 1930, mereça precisamente um interesse especial. Os seres humanos chegaram agora tão longe na dominação da natureza que, com sua ajuda, seria fácil exterminarem-se uns aos outros até o último homem. Eles sabem disso, e é daí que vem boa parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de seu ânimo amedrontado. E agora é preciso esperar que o outro dos dois poderes celestiais, o eterno Eros, faça um esforço para se afirmar na luta contra seu adversário, também imortal. Tem citação mais atual do que essa, né? Eu acho difícil. Eu acho, né? Se a gente pensou, né, em guerra biológica, que alguém ia, de certa forma, como ato terrorista, relançar um vírus que estava sob controle, né, como, por exemplo, da varíola, hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque os movimentos de extrema-direita, mundo afora, estão disseminando, né, o atual vírus né, da Covid, sem precisar, enfim, de nenhum fator disparador, né? Eles estão, de certa forma, usando a própria força da natureza para a destruição, né? É basicamente isso que a gente vivencia atualmente, né? Tanto que quais são os lugares onde, né, recordistas de mortes com relação à Covid? Estados Unidos, que acabou de sair de um governo desastroso do Trump, né? Brasil, que está sob um efeito de devastação do governo Bolsonaro, e Índia, que tem um outro governo de extrema-direita. O Freud está querendo dizer que a luta da humanidade é entre Eros e Thanatos. Eros, pulsão de vida, Thanatos, pulsão de morte. Não é? E não há saída fora da pulsão de vida, né? Não há saída. Não há saída fora da cultura, não há saída fora de uma espécie de domesticação do gozo, né? Da satisfação pulsional direta, né? Porque o que é a satisfação pulsional direta? É a crença de que, se o indivíduo invade sua casa, você tem o direito de ter uma arma e atirar na cabeça dele, né? Você vira, então, um justiceiro. Você deixa de acreditar na justiça, né, em toda uma intermediação cultural para lidar com essa situação, e você passa a acreditar em justiçamento, né, que é uma outra coisa, que aí já fala de uma satisfação pulsional direta, que está fora da cultura. O que é o justiçamento? Né? É o linchamento, né? Por isso que tem tantos linchamentos virtuais hoje em dia, né?
os linchamentos virtuais, eles matam um pouco que resta da nossa democracia. Né? Quando a gente, né, lima alguém na internet, a gente está fazendo isso, contribuindo para que o pouco de democracia que nos resta seja completamente mitigada e acabada. Né? É essa lógica, independente de quem seja, tá? Independente de quem seja, tá? Se você faz um linchamento virtual, você está nessa lógica de que, né, mesmo que se linche o presidente da República, está errado. Existem mecanismos institucionais, impeachment, existe justiça que vai julgá-lo por crimes contra a humanidade nessa pandemia, se não agora, no futuro. Então, assim, a gente não precisa fazer justiçamento. O justiçamento é a satisfação pulsional direta, né? Isso que as redes sociais proporcionaram, né? A gente, enfim, se satisfazer sem uma intermediação, né? Sem uma intermediação cultural, né? Sem instâncias que vão fazer essa intermediação, ok? Mas, e como é que fica a psicanálise, não é, diante disso? Aqui, diante disso, né? O que pode a psicanálise? Ora, diante disso, a psicanálise pode muito pouco, porque a psicanálise ela não é uma estratégia política, ela não propõe uma intervenção sobre o Estado, a sociedade, a cultura, nada disso, né? Ela não é algo a ser aplicado assim, aos grupos, né? Então, o que pode a psicanálise é muito pouco, né? O que ela pode mais é fazer esse diagnóstico, né? Esse tipo de diagnóstico, dando um certo panorama do que vem a ser a nossa contemporaneidade. Mas a única coisa que o Freud prometeu, isso num dos últimos textos que ele escreve, né, um texto que foi publicado em 1937, ele morre no ano seguinte, em 38, né, ou 39, enfim, morre pouco depois. A única promessa que ele faz é essa: transformar o sofrimento neurótico no mal-estar comum. Né? Ou seja, é transformar algo evitável, que é o sofrimento neurótico, em algo inevitável, que é o mal-estar comum. Porque desse mal-estar na cultura ninguém está livre. Né? Todo mundo vai padecer dele.